porque ela nos clarifica a consciência, nos coloca o caminho para a retidão, para a satisfação dos nossos sentimentos e o aplauso silencioso da nossa consciência. Mas nós não somos obrigados, não fomos obrigados a ser espíritas. Então Jesus teve essa postura de ensinamento junto a Lázaro, deixando à humanidade esse profundo conceito. Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, conforme nos conta também João em o seu evangelho, lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém chega a entender a Deus, a compreender, a sentir a Deus sem passar por mim, ou seja, sem conhecer os meus ensinamentos e vivê-los no âmago do Espírito. Então, quando nós pensamos em Jesus dizendo para as pessoas desatai-o e deixai-o ir, nós colocamos aqui a reflexão para diminuir em nós o nosso apego, o nosso egoísmo diante das pessoas em a nossa direção. Ninguém é obrigado a gostar de nós. Ninguém é obrigado a permanecer ao nosso lado se essa pessoa não sentir afinidade conosco. Seja através da amizade, através do coleguismo, nos relacionamentos conjugais, do namoro, a nubência, ou mesmo aos próprios casamentos. Aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o item do divórcio, classificando ali um progresso para a humanidade. A época de Kardec, não é? Século XIX, ainda existiam os casamentos arranjados, não é? Então o divórcio veio sim favorecer uma separação no papel que em verdade o sentimento já separou. Isso não significa que nós devemos casar hoje já pensando em separar se não dá certo, não é? Nós devemos ter a ideia de constituição de família como um compromisso assumido perante os códigos divinos. O divórcio ele vem favorecer sim a separação. Isso é um conceito, aliás, colocado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, médium e tribuno espírita. O divórcio ele é aconselhável quando os cônjuges já não se entendem a tal ponto de a situação separada por sentimento estar tão crucial na enfermidade que pode ali ocasionar algum tipo de crime. Então, se não existe mais sentimento, se não existe mais o respeito, a cumplicidade, é melhor sim que as pessoas venham a pensar de maneira individual novamente, né? Separar-se. Mas isso não significa que nós devemos banalizar o matrimônio. Por qualquer coisa buscar a separação, não é? Nós devemos sim fazer de tudo para mantê-lo, não é? Para fazer ali a nossa esposa ou o nosso esposo uma pessoa feliz, respeitar o direito alheio na estrada do nosso dever, pensar em conjunto, não é? Saber respeitar a individualidade de cada um, isso falando na situação conjugal, mas em tudo existe esse ensinamento de Jesus. Desatai-o e deixai-o ir. Se as pessoas, por algum momento, por alguma razão nobre ou não, justa ou não, preferir romper a amizade conosco e a nossa consciência em nada nos acusa, nós podemos, devemos manter a amizade. Se a pessoa prefere a ruptura, a opção é dela. Porque nós seremos amigos da pessoa e não da presença da pessoa. Nós manteremos a amizade. Aquele sentimento de fraternidade. Porque adotando esse padrão psicológico, nós deixamos de ficar vulneráveis às oscilações psicológicas alheias. E nós somos assim.
Nós desejamos tanto dominar o sentimento alheio e temos tantas crises de consciência que se alguém passa por nós, vamos usar aqui dar uma hipótese de exemplo, não é? Alguém passa por nós, com o psiquismo ali todo emaranhado em preocupações, e por algum motivo passa por nós e não nos cumprimenta, não fala bom dia, a gente já fica ali encucado, fala, meu Deus, o que será que eu fiz? E às vezes a gente não fez nada. E vai lá cobrar a pessoa, escuta, você nem me cumprimentou, eu fiz alguma coisa? Calma. Desatai-o e deixai-o ir. Nós exigimos o amor das pessoas e doamos muito pouco. Então nós compreendemos o quanto nos falta de desprendimento. A pessoa muitas vezes recebeu orientação espírita, recebeu alguma espécie de auxílio da espiritualidade. Quantas vezes nós exigimos que ela siga a doutrina espírita, porque clarificou as nossas vistas espirituais, nós exigimos que o nosso próximo também seja, e não é assim. De modo algum. Desatai-o e deixai-o ir. Se a pessoa se sente bem na doutrina espírita e deseja ser um trabalhador, aliás, essa é a função da doutrina espírita, esclarecer e educar a tal ponto nós sairmos da cadeira de assistidos para a posição em pé de assistente, dos candidatos ao trabalho na vinha com Jesus. Então o mestre nos deixa passagens belíssimas de ensinamento para todos os momentos, para todas as nossas situações. Então, saibamos fazer a nossa parte. Saibamos doar de nós mesmos, não exigindo nada de ninguém, nem gratidão, nem louvor, nem lembrança, nada em absoluto. Porque tudo que nós fazemos neste mundo, nós podemos ter essa certeza. Tudo que nós fazemos neste mundo, com o qualificativo de bom, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de bom no mundo, vem com a autorização de Jesus. A Ele nós devemos todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós somos apenas instrumentos. E para a gente concluir, pessoal, nós vamos recordar aqui a introdução do livro Lázaro Redivivo, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Humberto de Campos, não é? Ele diz o seguinte: conta-se que Lázaro, após ser trazido de volta à vida por Jesus, após o sepulcro aberto, depois de um tempo ele sentiu uma imensa saudade do templo, de frequentar novamente o templo, e ele foi. Mas, indo ao templo, ele percebeu uma grande hostilidade. As pessoas desejavam expulsá-lo daquele local, porque eles gritavam: os mortos não falam, volta para o inferno, volta para o teu sepulcro. Consideravam-no imundo. E Lázaro ficou muito entristecido com aquilo, porque ele via amigos de infância, pessoas que ele conhecia a longa data, vociferando, vomitando impropérios em a sua direção. E as pessoas se avolumando em o seu entorno, começando a pegar algumas pedras, lançando em a sua direção. Em determinado instante, tentando defender-se, mas pensando na grandeza do Cristo, ele bradou sem ódio: fariseus, escribas, sacerdotes e adoradores da lei de Israel, aquele que me conduziu à vida, que era Jesus, tem poder suficiente para vos conduzir à morte. Todos se assustaram. Soltaram o braço de Lázaro, que já estava ali, segurado por algumas pessoas. Começaram a ir embora.
E Lázaro foi em direção da casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Por que nós somos assim? Por que nós não aceitamos, não é? Os benefícios de Deus na direção do nosso próximo, a tal ponto de invejá-los, de desacreditá-los, de desmoralizá-los. Por quê? Então Jesus nos deixa profundos ensinamentos através da sua atuação, porque Lázaro era a prova viva do seu poder divino, não é? Assim como também aconteceu com a filha, ou melhor, com o filho da viúva de Naim, não é? Então nós temos que ter essa lucidez, esse discernimento de buscar a conduta ideal e viver os ensinamentos do Mestre. Nesses tempos de tempestades morais, onde a inércia, a inconformação, a sofreguidão, a maldade campeiam, ganham cidadania, crescem nos corações invigilantes. Nós precisamos viver Jesus, para dele nos sustentarmos como o pão da vida as nossas almas. Esperamos sinceramente que a paz do nosso Mestre nos envolva a todos em bênçãos de muita paz, serenidade, prudência, paciência, amor e caridade. Grande abraço a todos.